Continua aí. Até escolher qual específica marca de vacina gostaria de receber. Mas Jair Bolsonaro sempre disse: você toma se quiser. Depende somente de você. E tenha cuidado, porque, por exemplo, a Pfizer, se você ler tudo o que a Pfizer avisa sobre as vacinas, eu não acho que você tomaria isso. Porque os brasileiros estamos em um país pobre. Para que os brasileiros vão ao médico depois de receber uma vacina? Ninguém. E talvez se tiver problemas com seu sistema imunológico e alguma pré-doença, talvez você vá morrer. E quando morre, nunca há investigação para verificar se foi consequência da vacina que tomou. É loucura. É loucura. Mas essa questão, você sabe, ocorre muito aqui nos Estados Unidos também. O que é verdadeiramente incrível é como o que aconteceu no Brasil é notavelmente semelhante ao que está acontecendo aqui. Parece que você está há alguns anos à nossa frente. É incrível como a administração Biden e o governo da China tiveram um papel importante. Vamos terminar neste ponto. A China foi grande problema na campanha do seu pai, lembro. A China quer recursos naturais do Brasil, já é dona de muito da sua infraestrutura, rede elétrica, etc. Os Estados Unidos também Comida, quer, né, soja. Tucker? Vamos ser sinceros. Comida, exatamente. Qual papel a China desempenhou, você acha, no que está acontecendo agora? Agora eles estão livres para fazer o que quiserem, porque Lula os considera um aliado. E ele considera os Estados Unidos. Os imperialistas do mundo, você sabe, de fato Lula é um comunista à moda antiga. Não é coincidência que, durante seu segundo mandato, por volta de 2008 ou 2009, a China se tornou, pela primeira vez depois, eu realmente não sei, talvez em um século, o principal parceiro comercial do Brasil. Porque na história inteira do Brasil, era geralmente os Estados Unidos. Sim, mas não mais. Isso é estranho como os Estados Unidos. Não é estranho, pelo amor de Deus, Eduardo. É óbvio por que a gente começou a ser grande parceiro da China, porque houve um boom industrial lá, e para a indústria você precisa de commodity, e as indústrias que antes eram nos Estados Unidos foram para a China. Então é óbvio que a gente passou de parar de vender para os Estados Unidos, começou a vender para a China, porque ela é onde estão as indústrias que precisam do nosso commodity. Fora que se a gente é um exportador de comida, obviamente a gente vai exportar mais comida para quem tem 1,5 bilhões de pessoas no território deles, né? Então, o Brasil formar uma grande parceria com a China de comércio era natural pela própria essência de cada país. Um é um país que está se industrializando, outro país é um país que vende commodity. Então, naturalmente, um vai comprar do outro. Então, eu acho que atribuir isso a agendas políticas do Lula, eu acho que é um pouco viagem, né? Mas continua aí. Beleza, peraí. Fazer uma campanha para garantir a democracia, como o Financial Times disse, apoiando Lula. Quando estávamos sempre abertos, mesmo Pausa aí durante de novo. a administração... O Tucker pergunta meio querendo falar, né? Fala que a China também ajudou o Lula. Mas aí o Eduardo, ele sabe que quem realmente colocou o dedão na balança do Lula não foi a China, não. foi os Estados Unidos. Eu não duvido que a China tenha colocado o dedo também, tá? Não duvido. Mas a gente sabe que os Estados Unidos costuma influenciar, né? Ser mais agressivo nas suas mudanças de regime, quando eles fazem. E eles fazem ao redor do mundo inteiro. O próprio Tucker Carlson fala sobre isso, né? Mas continua aí. Biden. Estar junto com eles não é um problema para nós. Quero que você faça negócios com os Estados Unidos, mais do que com a China. Pois a China, sabe, fazer negócios com os Estados Unidos ou qualquer país no hemisfério ocidental não é o mesmo que negociar com a China. Sim. Mas, infelizmente, o presidente atual, ele realmente não pensa assim. Ele acha que devemos estar próximos da China porque... Mas por que a administração Biden seria tão favorável ao Lula, sendo ele anti-americano? Eu acho porque ambos são, de fato, de esquerda, em termos de ideologia. Esta é, sem dúvida, a conexão. É uma conexão de loucura, eu acho. Porque se você realmente pensa nos americanos... Pausa. Eduardo, não tem nada a ver com ser de esquerda, cara. Eu não sei se eles não sabem do governo invisível, do governo mundial invisível, ou não querem admitir em público, mas não tem nada a ver com esquerda, velho. Não tem nada a ver com esquerda. O mesmo pessoal que tá por trás do Lula, tá por trás do Milei, que tá por trás do Bukele. O Bukele acabou de criar um super estrutura gigantesca da Pfizer para vacinar as pessoas.
Acho que é coincidência que é esse o grande projeto que ele está investindo agora? Num complexo de vacinação gigantesco. Primeiro ele criou prisões gigantescas, agora é um complexo de vacinação gigantesca. Qual que vai ser a próxima coisa gigantesca que eles vão criar lá? Começando a ficar assustado com esse Bukele aí. Mas continue. Eu vou dizer, aqui nos Estados Unidos, às vezes vejo debates sobre uma possível terceira guerra mundial ou conflito com a China, certo? O Brasil é o número 2 no mundo quando se fala em exportações de ferro. O quarto maior produtor de alimentos do mundo, com mais de 200 milhões de pessoas em nossa população. E temos muito petróleo, até mais que alguns países árabes. Sim, muito mais. Em guerra, o que você quer ter? Energia, petróleo, ferro para fazer as máquinas de guerra, comida para alimentar seus soldados. E agora tudo... Se começar uma guerra agora, eu diria, o governo do Brasil estará com China contra Estados Unidos. Então isso, acho, foi política errada, ou pelo menos vocês, como governo, não prestaram atenção ao Brasil. Isso E é a China verdade, está sempre fazendo com a menosprezaram América o do Brasil. Sul o mesmo que fizeram com a África. Então, se você continuar não olhando cuidadosamente para o que está acontecendo na América do Sul, talvez você vá, eventualmente, ter mais e mais problemas, mais e mais pessoas indo para... Se você olhar para a Venezuela, cerca de aproximadamente 10 milhões de pessoas que estão fugindo do país. Alguns deles vêm pelo México tentando chegar aqui com grande esforço pelas suas fronteiras. O Brasil é como 8 vezes maior que a Venezuela. Estou te dizendo que se o Brasil se tornar uma Venezuela, você irá enfrentar mesmo muito mais problemas aqui nos Estados Unidos. E com certeza, não só nas fronteiras. Tráfico de drogas, apoio ao terrorismo, estes são riscos para vocês. Claro. Eduardo Bolsonaro, muito obrigado, realmente. Não. Obrigado, Tucker, pela oportunidade de falar com todo mundo sobre o que está acontecendo no Brasil. Você tem tantas outras coisas acontecendo? Apenas para terminar. Por favor, procure atentamente sobre o caso da juíza Ludmila Lins Grillo, que é uma respeitada juíza morando aqui nos Estados Unidos, também, asilada. E Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil, então nem mesmo o salário dela ela está recebendo mais. E mais brasileiros vão pedir asilo aqui, infelizmente. Mas nós realmente achamos que a mudança pode vir dos Estados Unidos, neste ano tão importante. Espero que sim. Obrigado. Obrigado. Bom, Pensamos foi boa. ser interessante aprender. Foi boa a entrevista do... Ainda tem mais, tem o Paulo ainda. Foi boa a entrevista do Eduardo, né? As críticas que eu tive eu falei, mas eu acho que esse movimento é o que eles têm que fazer mesmo. Eles têm que ir para os Estados Unidos e têm que começar a colocar o Brasil em discussão na narrativa oficial lá, porque aí por isso que a gente vê o Barroso dando um calma aí pro Alexandre de Moraes, porque ele fala assim, cara, agora tá na hora de parar o rolê, tá ligado? Porque tá ficando difícil pra gente fazer sem chamar a atenção dos gringos. Que eles sabem que assim que eles perderam o apoio dos democratas, ou assim que eles perderam o apoio americano, né, o governo brasileiro, acabou o governo brasileiro. Acabou o poder do Alexandre de Moraes, acabou a farra desses caras, né? Então, tá sendo ótimo finalmente conseguir ver que os bolsonaristas conseguiram finalmente entrar no meio do mainstream, né? Isso é uma coisa que eu tentei fazer, eu fui lá no podcast do Luke, mas eu não tenho tantos contatos assim, né? Pra fazer várias entrevistas e tudo mais, né? Eu tô aqui, se alguém quiser me chamar, né? Mas é esse exatamente o caminho que os bolsonaristas têm que fazer mesmo. E agora foi o Paulo lá, o Paulo foi bem também. Vamos ver o Paulo aí lá no Tucker.